como que a relação dos pais impactam nas crianças. Então, é um assunto fundamental para quem planeja ter filhos, para quem tem filhos, e para quem quer entender esses impactos, né, que são tão importantes. Por quê? Né? O impacto do relacionamento dos pais nas crianças não impactam apenas, por exemplo, uma geração, né? Muitas vezes, comportamentos que a gente vê nos nossos pais, muitas vezes comportamentos nossos, vêm dos nossos avós, e isso vai sendo aprendido de geração em geração, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso, a gente saber identificar que não é só o que é dito, né? A gente dizer para a criança, olha, como que é interessante você encontrar um parceiro, uma parceira ideal, né, para você. Não é só isso, né? Uma questão de você ensinar falando. O exemplo também ensina muito, porque num momento de estresse, angústia, em um momento de desequilíbrio emocional, a criança, o adulto, né, que cresceu ali naquela família, com aquela relação, ela vai buscar aquela referência que ela conhece. Então, assim, o comportamento, ele é fundamental, né? E, assim, eu já atendi pessoas de várias idades, né, inclusive com filhos já crescidos, e que mesmo assim conseguiram mudar o comportamento, conseguiram mudar a forma como se relacionavam entre si e com os filhos. Então, uma primeira questão para a gente refletir é isso. Como que os nossos exemplos se relacionavam, né? Nossos pais ou nossos cuidadores, porque muitas pessoas viveram, por exemplo, com os avós ou com tios, né? Ou às vezes viveram com pai e madrasta, ou mãe e padrasto, ou no plural, né? Tem N configurações aí de família. Então, eu queria que você refletisse como que era assim, o dia a dia, as brigas, as discussões, os conflitos. Como é que era a relação em si? Você via afeto, por exemplo? Você não via afeto? Era uma relação mais fria? Tinham muitas brigas? Né? Você, quando criança, quando jovem, você tinha medo da separação? Né? Ou você tinha medo que alguma coisa acontecesse, né? Tem várias teorias dentro da psicologia que falam a respeito dos apegos, né? Por exemplo, os nossos vínculos, os nossos afetos, eles têm uma forma, né? Que pode ser saudável para a gente, como pode ter ali alguma forma patológica, como, por exemplo, quando é um apego inseguro, né? Quando a gente desconfia daquele relacionamento, quando a gente tem alguma insegurança ali, né? Isso não vem necessariamente só daquela relação que a gente está tendo. Isso pode vir aí da nossa história, né? De relacionamentos passados que a gente viu como exemplo, por exemplo, dos nossos pais ou dos nossos cuidadores. Então, assim, muitas pessoas que têm ciúme, pessoas que resolvem estar brigando e testando, às vezes, a paciência um do outro, né, naquela relação, a força daquele vínculo, pessoas que vão guardando e não vão se colocando na relação, às vezes por medo do que pode acontecer. Isso muitas vezes são comportamentos que foram aprendidos, né, na infância, seja pela mãe, ou pelo pai, ou pelos avós, o que for. Então, isso impacta, né? Isso impacta porque a gente aprende diretamente. Então, assim, fica aqui a reflexão, como que foram os relacionamentos dos seus cuidadores, os seus exemplos. As crianças, às vezes, as grandes crianças também, né? Porque
A gente já chama de adultescência, né? Os adultos aí que ficam, às vezes, na casa dos pais até mais tempo, né? Enfim, e tem muitas pessoas que consideram também que a gente vai regredindo na vida, né? Que a fase idosa, assim, chega um estágio que a gente volta a ser criança, que precisa daqueles cuidados. Então, assim, como que a gente está cuidando dessas crianças? Será que é o exemplo do cuidado que lá na frente, de repente, se precisar, né? E se a gente precisar de um cuidado, os nossos filhos vão lá e vão cuidar da gente, porque a gente cuidou, e assim, de verdade, se meus pais um dia precisassem de cuidado, se a minha sogra, sabe assim, se as pessoas que eu amo um dia precisassem do meu cuidado, eu não ia reclamar, sabe assim, eu não ia ter problema nenhum, né? E com certeza o meu cônjuge também não. Então, assim, como que são essas relações? Como que são esses exemplos? Se resolveram problemas, questões de pai, filho, de irmão, de como que tá isso aí para você, né? Ou é melhor fugir? É melhor gritar e tentar resolver, sabe assim, de uma forma não muito cuidadosa? Então, assim, eu tô querendo dar uma chacoalhada aí em vocês para vocês. Vamos acordar, gente? Vamos trabalhar aí com mais habilidade social, vamos se posicionar, sabe assim, no relacionamento, mas se posicionar com firmeza e gentileza. Não é com agressividade, mas também não é com passividade. Às vezes a gente precisa ter um certo distanciamento, sim, tá? Às vezes a gente, sabe, assim, tá muito mergulhado naquela dinâmica pesada, sabe, assim, que algumas famílias têm. Então, assim, a gente está muito mergulhado ali, a gente precisa, às vezes, peraí, não, deixa eu dar um tempinho aí, né? Trouxe uma ferramenta que eu achei muito interessante, né? Da gente escrever num diário o que é que aconteceu, como é que a gente está se sentindo, o que, que a gente está pensando, ou um caderno, como for, uma agenda, um bloco de notas, e aí, né, ou no celular, e depois de 2 dias, enfim, depois de um tempo, a gente lê de novo aquilo. Caraca, aquilo. Você fica assim, caramba, é sério que eu pensei isso? Sério que eu estava sentindo isso? Por quê? Porque você já distanciou. Então, assim, às vezes a gente está muito dentro de um problema e aí é importante a gente não, sabe assim, reagir naquele momento com impulsividade, com pouco cuidado. É importante, às vezes, a gente se recolher, avaliar, né, refletir sobre a situação.